E em relação à interoperabilidade, isso aí já é uma escalada de um exercício que está sendo já construído desde o ano passado, né, com a Poseidon. E em março nós fizemos um outro pouso, mas aí com o navio fundeado. E agora a gente, uma crescente de adestramento, prevendo esse pouso navegando. Então, eu acho que isso é muito bom, porque a gente consegue implementar um pouco dessa intenção de incrementar a interoperabilidade. O conhecimento das peculiaridades do pouso a bordo é importante, ou seja, desde a manobra de peação, angaragem, isso tudo foi treinado também, é treinado. Isso incrementa o adestramento das outras forças, que não é uma atividade comum, né? Então, esse pouso a bordo, angaragem, pentear, isso é mais característico das operações aéreas embarcadas. Todos os helicópteros, independente da força, têm a mesma capacidade de pentear as hélices e aqueles negocinhos para apear, eles são idênticos nos aspectos? Sim, nesses aspectos sim. Eles só não usavam? Porque acredito que não tem essa necessidade operando em terra, né? Porque a grande importância de pentear uma aeronave dessa é para passar fisicamente nos espaços destinados ali aos elevadores, né? Então isso em terra não é uma necessidade. É uma alegria estar acompanhado do comandante. Vamos lá, quem mais está aqui me acompanhando? Comandante Serafim, também compondo aqui meu Estado-Maior. E o comandante Rabelo, que é do Ministério da Defesa, lá da Subchefia de Operações, né? A gente aí está bastante feliz da presença de vocês, né? Deseja que essa comissão aí seja muito agradável para vocês, que ela alcance aí a expectativa, né? Vamos ter muita gente a bordo. Hoje já temos 850, né? 850 pessoas a bordo. O navio, quando recebe os outros esquadrões de helicópteros, o Estado-Maior completo de um CGT, de um grupo tarefa, e mais os outros visitantes, ele aumenta aí, né, de pessoas a bordo, e normalmente isso às vezes traz alguns inconvenientes logísticos, né? A fila do rancho acaba ficando maior, o banheiro nem sempre está desimpedido na hora que você quer e precisa. Então, normal, tudo absolutamente esperado, e que a gente tem aí a consciência de que quando o navio está um pouquinho mais cheio, essa questão logística pode interferir aí no nosso bem-estar, mas não a ponto de impactar a nossa operacionalidade bordo, e a parte de conforto. E especialmente, aí eu diria que o ponto alto que a gente gostaria de ressaltar é a alegria da Marinha, da tripulação do NAM Atlântico, falo aqui em nome do comandante, de receber os senhores a bordo, né, de ter aí esse privilégio de tê-los aqui ao longo dessa semana. Hoje já no sábado, a gente já operando, já estamos navegando, o navio está fazendo as suas provas de mar, fruto aí da última período de reparo que ele sofreu. Então tem uma série de compromissos que hoje o navio já está cumprindo, e amanhã inicia a vistoria de segurança de aviação, que a gente chama de VSA, né, a cargo da DAERM, Diretoria de Aeronáutica da Marinha, que é quem tem o CIPA-ERM, vai fazer aí a inspeção, mas também tem a Força de Superfície com o seu CIPA, que também aí auxilia para fazer a verificação de segurança do navio. Então tem uma série de operações aéreas que já vão começar a acontecer a partir de amanhã. Hoje já teve a chegada das aeronaves, mas amanhã tem um dia mais movimentado, com 3 aeronaves, né? O Pegasus, um Garça e um Esquilo vão fazer aí uma série de voos, de operações. O comandante do navio pode apresentar para vocês aí uma programação mais detalhada, para que vocês possam acompanhar, ter uma ideia de movimentação e saber aí
eu gostaria de estar em tal lugar, eu gostaria de estar em outro lugar. E efetivamente no dia 31 começa a Operação Poseidon, que é a operação conjunta, quando a gente vai ter aí a oportunidade de realmente operar com as 3 aeronaves. Não nesse momento, mas o comandante Márcio Oliveira, que é o oficial do Estado-Maior da DIV-2, que vai o tempo todo organizar e coordenar o esforço aí da mídia especializada e dos demais jornalistas que vão chegar. A gente pode, talvez para amanhã, se for o desejo de vocês, apresentar a programação da Operação Poseidon. O que é que nós vamos fazer, como é que a coisa vai escalonadamente aumentar de complexidade, o que a gente pretende fazer em termos de qualificação dos pilotos e depois os exercícios operativos que vão decorrer dessa qualificação, né? A qualificação deles não é à toa, tem aí um propósito. E o propósito já vai ser experimentado nesses exercícios que vão acontecer a partir da tarde do dia 2 até o final do dia 3. É isso aí que a gente vai efetivamente empregar a qualificação dos pilotos. Então, essa é a ideia, a gente pode programar aí, sem dúvida, uma apresentação dinâmica, né, dessa programação, explicar todos os detalhes, né, ter também o pessoal piloto, né, aviador naval, especialmente do Esquadrão HU2, compondo aí essa apresentação, para tirar alguma dúvida que vocês, por acaso, tenham, alguma outra exploração de algum outro assunto ainda ligado a essa operação propriamente dita, tá? Ok. Pois não? Essa capacidade de treinar pilotos da FAB e do Exército para operar a bordo de navios da Marinha faz todo sentido nesse quadro todo de operações conjuntas, etc. e tal. A minha curiosidade é saber se esta capacidade será ensinada a todos os pilotos dos esquadrões hoje dos helicópteros 225M, ou se vai ser um conjunto de especialidades para alguns pilotos. Como é que isso está sendo entendido? Bom, eu entendi a pergunta do senhor. Quando a gente qualifica um grupo de pilotos, em 6 meses eles precisam requalificar, senão vão perder a qualificação. Uhum. Então talvez, numa progressão geométrica, se a gente fosse atingir, só estou pensando aqui fosse atingir todo o grupo de pilotos dos esquadrões da B e da FAB que operam o HU2 e mais o nosso, talvez não fosse possível a gente manter a qualificação de todos eles. Quem seleciona os pilotos que vão ser qualificados são cada uma das forças singulares. Do Esquadrão HU2, como é da Marinha, são todos. E aí isso já, por si só, há um ritmo bastante grande e intenso de qualificação. Então, eu acredito que nós vamos conseguir qualificar uma primeira leva e vamos agregar alguns outros grupos de pilotos da EB e da FAB à medida que a gente vai incorporando outros. Agora vai chegar um momento, que eu acho que não é a totalidade, que vai ser o nosso limite, tanto para manter a qualificação quanto para qualificar novos. Agora, como a gente sabe que há uma rotatividade, e quem sabe disso é cada força, a força singular vai controlar essa qualificação. Então ela vai saber que um determinado piloto qualificado está com previsão de movimentação daquele esquadrão para fazer um curso de carreira. Então ela vai já colocar um outro. O que vai ter, aí sim eu acho que é um ponto interessante, é esse tipo de comissão com frequência. Esse tipo de comissão deve acontecer a cada intervalo de 6 meses para a gente manter a qualificação dos que já estão qualificados e incorporar novos pilotos ainda não qualificados. É isso que nós estamos estudando, como compatibilizar as duas coisas, se a gente precisa ainda fazer uma fase com um navio ainda não em movimento, um navio talvez fundeado, como aconteceu na Urano e na Poseidon, né? A Urano desse ano e a Poseidon do ano passado, para a gente fazer uma coisa mais dinâmica. O navio vai, fundeia, qualifica alguns e já parte para o mar para requalificar os outros e qualificar por completo aqueles que acabaram de fazer a qualificação. Tudo isso aí vai ensejar um esforço bastante grande, mas que o Ministério da Defesa e a Marinha entendem aí que são muito interessantes, agregam muito valor e capacidade aí às nossas Forças Armadas, especialmente operando conjuntamente aqui no navio. Eu espero
ter feito Não, isso. você Para o respondeu e ainda foi além. Que já matou outras perguntas. O rótulo Poseidon será sempre isso? Operação conjunta de helicópteros a bordo do navio da Marinha? A gente deve preservar esse nome para esse tipo de operação. Tá? Essa é a nossa expectativa. Então a gente vai ter Poseidon 2023, 2024? Sempre. Se Deus quiser, se Deus quiser. E talvez até a Poseidon 1 e Poseidon 2 no mesmo ano. Sim, Agora, por causa dos 6 meses que você mencionou. Por causa dos 6 meses que eu mencionei, não é apenas uma comissão no ano. Agora tem um detalhe aí que eu aproveito para ressaltar. Não é só o Não Atlântico. O próprio Bahia. O Bahia e o Saboia são navios de maior porte que têm um convés de voo mais amplo, que permite a operação da aeronave Pegasus, que é o H225M. Então isso não vai se limitar ao Não Atlântico. Só que a qualificação no navio não necessariamente já o qualifica no outro. A gente tem que fazer aí estudos e esforços correlatos e em paralelo para que a gente vá provavelmente intercalando os navios nessas comissões. Ou, no intervalo de 6 meses, ter uma comissão, um determinado tipo de convoo, talvez em outro. Tá. Olha, estou só pensando aqui no futuro. Já pensando no futuro, Almirante, prevendo também já o emprego do OVN para as 3 forças operárias a bordo? Com certeza. É escalonado. A gente tem que entender que o piloto ele precisa estar familiarizado com o navio, fazer um determinado número de operações para galgar maior capacidade, seja tecnicamente e seja por conforto, partir para operações noturnas por instrumentos, para depois atingir a operação com de visão noturna. Então, assim, gradualmente a gente pretende sim chegar lá, mas a gente vai respeitar os passos que se seguem aí antecipadamente para esse ponto. Tá? Uma questão, desculpa. Uma questão, por exemplo, a FAB, o EB, como a Marinha, também usam, no caso a FAB e o EB, o Black Hawk, e a Marinha o Seahawk. Nós sabemos que a FAB, inclusive, usa o Black Hawk dela para fazer van no mar. Foi pensado no futuro pegar também os pilotos da FAB e do EB que usam o Black Hawk e inseri-los nesse tipo de qualificação? Nesse momento, a gente está nos limitando ao H225M. Uhum. Eu acho que não é interessante essa ideia, mas nesse momento ela não está no nosso planejamento no nível operacional que a DIP tem. Tá. Eu não recebi informação que possa dizer que a gente já tem que começar a incluir os SH-16 Black Hawk também nesse grupo de aeronaves que vai operar aqui. Mas é possível, né? A pergunta seria, nós temos acompanhado aí ao longo dos últimos 2 anos, pelo menos, a preparação do navio e a qualificação do navio para essas operações com óculos de visão noturna. Como é que está isso hoje? O navio já está completamente preparado para a operação com visão noturna ou ainda há etapas a serem cumpridas? Beleza. Comandante Moser, a pergunta é para o senhor. Perdão. No caso a gente sabe que já tem pelo menos 2 anos que o navio está passando por um processo de certificação e homologação das suas capacidades para operação com visão noturna. Esse trabalho ele ainda tem etapas a serem cumpridas ou ele já está completo do ponto de vista do navio agora com as aviações? Bom, o Guerreiro ele já concluiu essa etapa de homologação e agora a tendência são as requalificações, ou seja, é um processo que visa um contínuo trabalho de qualificações dos pilotos, né? Da mesma forma que o Almirante comentou da qualificação dos pilotos do EB e da FAB, a Marinha continua suas qualificações. Agora, nessa comissão é possível que nós passamos também, e estamos buscando isso, a qualificação do AVN com Pegasus. Então vai ampliar mais ainda, vai ser mais um esquadrão que vai ter a capacidade de operar com a visão noturna. Então é um crescente, como o Almirante comentou. Estamos cada vez mais incrementando essa capacidade a partir do Atlântico. E o navio em si, com relação à emissão,
todo o trabalho de coordenação das operações aéreas no período noturno. O navio está pronto, agora é só Sim. uma questão da aviação. Sim, sim. Em resumo, o navio está pronto, o Guerreiro SH-16 já está Já está homologado pronto. operando, e nessa comissão há uma previsão de a gente homologar o Pegasus também. As duas aeronaves aí com essa capacidade. Eu gostaria de fazer o primeiro pouso noturno com a OVN a bordo. Sim. Nessa comissão. Nessa comissão. A minha curiosidade é um pouco além disso, ou seja, a gente está fazendo passo a passo, chegando em direção a um cenário futuro de operação conjunta de todos. Eu queria entender como é que funciona a hierarquia dentro desse ambiente conjunto. Você tem os destacamentos de aviação das várias forças, como é que elas se subordinam a um grupo-tarefa da Marinha? Como é que funciona essa combinação do Vou ponto de começar vista... respondendo, depois passar a palavra para o comandante Mozo para ele complementar. Né? Uma operação no mar, em grupo-tarefa, né? É designado um comandante do grupo-tarefa, nesse caso aqui é o comando da 2ª Divisão da Esquadra, que recebe adjudicados meios navais e aéreos. Então, se em algum momento no futuro se pensar numa operação conjunta plena em que se disponibilize aeronaves de outra força para um grupo-tarefa, haveria uma adjudicação daquela aeronave, daquele esquadrão, ao grupo-tarefa. E aí, internamente, um DAI, um destacamento aéreo embarcado daquele esquadrão, de uma força singular, estaria a bordo para apoiar a operação daquela aeronave embarcada. Mas subordinado ao, no caso, aqui o comandante do GT. Primeiro ao comandante do navio, tá. porque são as aeronaves que estão orgânicas ao navio, e depois ao grupo-tarefa, porque tem diversos navios, cada um com as suas aeronaves orgânicas, e se aquela aeronave orgânica é a do navio, foi adjudicada aquele grupo-tarefa, e em última análise está subordinado ao comandante do grupo-tarefa. Ok. É assim que acontece no mundo, com outras marinhas que já realizam alguma operação nesse sentido. E essa seria a lógica, tá? Mas eu acredito que até esse momento não foi discutido isso efetivamente. A gente está ainda no passo talvez anterior, montando as equipes, qualificando elas, realizando os exercícios. Tentativa e erro, né? Em que momento, né, seria desejado que se trabalhasse conjuntamente de uma forma bastante mais integrada, com uma missão específica para aquele grupo-tarefa, que não seja, nessa nossa aqui ainda é qualificar e realizar o exercício. Né? Não tem ainda uma visão operacional. Ainda não tem uma visão operacional como uma Tropicalex, uma Unitas, uma outra missão que tenha realmente... Uma coisa maior como uma resposta a um tsunami, uma coisa assim. Ou talvez até mesmo isso, como uma operação Ajuda humanitária, né, que a gente chama de HADR. Mas operacionalmente falando, Almirante, depois de cumprida essa fase, evidentemente que vocês deverão... Aí eu queria saber se é a Marinha que vai pensar nisso, ou o Ministério da Defesa que deverá pensar como usar esse conhecimento, esse aprendizado operacionalmente. O Ministério da Defesa, inclusive, é quem patrocina essa comissão. O Ministério da Defesa é quem organiza, né, e determina a Marinha coordenar os esforços para realizar essa missão. Então, essa é uma missão encomendada pelo Ministério da Defesa, que a Marinha tem aí a grande honra de poder coordenar, organizar e executar a missão e cumprir o desejo do Ministério da Defesa, que já é um crescente, né? A gente já viu a Poseidon no ano passado, a Urano nesse ano, essa Poseidon agora, daqui para frente, assim, o limite é o céu, né? Com certeza. Nós estamos começando esse projeto, que é uma revolução do ponto de vista operacional das Forças Armadas Brasileiras, uma coisa absolutamente que quebra paradigmas, né, ao longo de décadas e décadas, mas a gente começa sempre com esquadrões que usam essencialmente a mesma aeronave. Existem mecanismos
para que, do ponto de vista logístico e de manutenção, as várias unidades que estão operando a mesma aeronave possam se complementar em termos de peça, em termos de pessoal, etc, etc. Existe essa visão também, mecanismos para depois passar a conta, né? Eu cedi uma peça da Força Aérea para um avião, para um helicóptero da Marinha, para botar ele operacional, mas aí depois esse item que está lá contabilizado como ativo da Força Aérea precisa ser reposto. Então, esse aspecto... Essa pergunta é ótima, você respondeu pelo Almirante Alvarenga, que é o comandante da Força Aeronaval, que é quem trata efetivamente com a logística de aviação dos esquadrões dele. Eu não vou ousar responder ao senhor, porque seguramente, porque eu desconheço os detalhes, eu com certeza não agregaria um valor realmente assim. Mas o Almirante Alvarenga, eu acho que tem satisfação em poder responder ao senhor e saber se é possível essa complementariedade. Eu acho que isso já acontece no H225N, pelo fato de ter uma encomenda do Ministério da Defesa com um contrato de manutenção que serve para as 3 forças, e aí eu acho que já tem um nível de manutenção que é cooperado. Eu penso que sim, mas eu desconheço os detalhes, então eu não vou dizer para o senhor nem que sim, nem que não, mas eu acredito que é já o caso do H225N. Eu acho interessante que eu fico profundamente empolgado com esse tipo de exercício. Quando eu soube que esse exercício tinha acontecido parado e agora ia acontecer, na hora me acendeu a luz assim, nós estamos num momento de grande guinada conceitual do emprego de forças no Brasil. E eu fico muito satisfeito de ver isso acontecendo. Especialmente porque eu me lembro de discussões que aconteceram na época do tsunami lá da Indonésia, onde se ventilou a hipótese de mandar o São Paulo com helicópteros, e a Marinha não tinha helicópteros suficientes na época para mobiliar o São Paulo. E aí veio a história, vamos botar helicópteros das outras forças, não sei o que e tal, e a questão era, não temos como, nós não temos a cultura disso. Então, fico muito empolgado que a gente esteja caminhando para isso. O nome dessa operação, que é o nome técnico que o Ministério da Defesa utiliza, Operação de Intercâmbio Operacional. Então eu acho que os termos, eles de certa maneira revelam aí exatamente qual é a intenção e o propósito do Ministério da Defesa, que haja um intercâmbio cada vez operacional, não é logístico, não é limitado a uma esfera administrativa, é operacional, num nível bem avançado, né, que é um piloto de uma força singular, que não é da Marinha, né, está qualificado para uma operação muito específica, num navio no mar, daqui a pouco à noite, daqui a pouco com óculos de visão noturna. Tudo isso aí é um crescente bastante interessante, aumenta muito a capacidade letal e a capacidade operativa das Forças Armadas brasileiras, contribui de certa forma, né, para demonstrar aí a nossa capacidade de interoperabilidade num nível bastante mais avançado. Né? Eu pergunto para o comandante Mozart, quando esse navio veio do Reino Unido para cá, antes da passagem dele, houve um grande exercício com aeronaves da Royal Navy e aeronaves do Exército Inglês. Do Exército? Né? Exército. Da RAF do Exército. E nosso pessoal que estava se preparando para receber o navio acompanhou esse exercício. Essa experiência trouxe algum tipo de sugestão, de aspecto novo que hoje está maturando dentro desse exercício aqui? Eu acredito que o Almirante comentou, o Almirante Alvarenga também pode contribuir muito com isso, porque ele tem conversado comigo a respeito disso. Um dos pontos interessantes que foi observado naqueles exercícios anteriores foi o pouso de um Osprey aqui a bordo, oriundo da Marinha Americana. Então houve esse pouso e aquilo foi observado com ali um momento muito interessante. E a Marinha observa isso com bons olhos. Eu acho que o Almirante Alvarenga ele pode explorar mais o assunto. Então, esse é um ponto. E outro ponto também
que também pode esclarecer melhor, mas eu acho que eu posso adiantar alguma coisa, é a operação do navio com o SARP. Então a Marinha, ela de certa forma ainda tem a intenção de empregar e operar com o SARP a partir daqui. Então eu acho que essas duas vertentes, elas estão mais fortes no horizonte, no nosso futuro, né? Então, quem sabe pensar no pouso de uma aeronave com rotor basculante, um Osprey, por exemplo, nem que seja com uma operação em conjunto com a Marinha Americana e testar da mesma forma que houve esse pouso anterior, no futuro talvez pousar aqui, para que a gente colha subsídios para se imaginar o que pode ser feito a partir daí, e a questão do SARP, que eu acho que também é outro caminho que a Marinha deve adotar. Esses são os dois pontos que eu tenho observado mais fortes nas intenções futuras. Quando a gente fala em uso de SARP, a gente está pensando essencialmente em plataforma de observação ou estamos falando em aplicações mais avançadas? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, o Triton, que é um Global Hawk marítimo, ele é uma parte crítica do sistema de caçar submarinos da Marinha Americana hoje, ou seja, o P-8 sozinho não faz a missão. Como é que está na cabeça da Marinha as aplicações dessas aeronaves tipo SARP? Eu acredito que o Almirante Alvarenga possa contribuir também bastante. No primeiro momento, eu acho que a gente tem que encontrar um dispositivo que seja adequado para a aplicação no navio. Então essa é a fase que a gente mais próxima. Agora, claro que no futuro próximo a gente imagina que vai ter que ter uma escalada de emprego tático, operativo grande. Eu acho que também o Almirante Alvarenga pode comentar bastante sobre isso. O Scanigo, falar sobre o Scanigo e outras opções que estão aparecendo tanto no mercado nacional quanto internacional. Mas a Marinha fica de olho sempre nisso. Gente, eu agradeço aí ao embarque de vocês. Desejo uma ótima primeira experiência. Você sabe que tem que pagar cervejada a primeira vez, né? A gente dá um jeito. Trouxe o cartão de crédito? Trouxe, então tá bom. Mas, brincadeiras à parte, aqui eu fico bastante espírito honrado em vê-los, né? Conheço a maior parte dos senhores, acompanho aí a divulgação das notícias pela mídia especializada, a gente fica bastante entusiasmado, porque isso amplia muito o interesse, especialmente da sociedade civil, nos assuntos militares, e isso tem tudo a ver com o mundo moderno, é assim mesmo que tem que acontecer. Quanto mais cabeças pensantes, quanto mais pessoas interessadas, mais a gente tem a possibilidade de interagir com a sociedade, que é uma coisa muito importante. Aí vocês aí são veículos que são extremamente importantes, inclusive ajudam a formar opinião. Por isso que é importante vocês estarem muito bem informados, e essa é a melhor forma que eu acho que tem de informá-los, né? Colocá-los aqui em contato direto com a tripulação, oficiais, praças, vendo as operações, explorando isso, a gente batendo papo, a gente vai ter aí ao longo da comissão oportunidade de conversar mais, tá? E eu estou à disposição, né? Quando quiserem, a gente pode organizar de novo aí bate-papos coletivos. E amanhã eu peço então para o comandante Márcio Oliveira organizar um horário, um momento que seja de interesse de vocês, porque eu sei que vai ter outras operações, vocês também estão interessados em acompanhar, para a gente já mostrar como é que está planejada a nossa operação Poseidon, e aí vocês têm aí uma ideia mais precisa, né, do que vai acontecer em cada momento, como é que a coisa vai escalonadamente chegar, e aí todos vão ver que não é um passo muito importante, mas ele não é tão simples, ele precisa realmente respeitar protocolos de qualificação E segurança. de segurança, exatamente, sem nunca ultrapassar o limite da segurança orgânica da operação, e que isso implica em um esforço bastante profundo. E quanto mais pilotos qualificados, maior o esforço, porque ele vai se multiplicar pela quantidade de pilotos, de aeronaves e assim por diante, tá bom? Maravilha. Então, parabéns aí, obrigado pela gentileza aí da conversa e fiquem com Deus. Um ótimo dia.